Fala galera, nesse vídeo eu vou contar pra vocês como que eu migrei de área e como que eu aprendi programação do zero. Primeiro de tudo, eu nunca me considerei uma pessoa de exatas, então mesmo assim eu entrei numa faculdade de engenharia da computação, que eu contei pra vocês acho que no outro vídeo. Uma outra área que seria de administrativo, mas no caso eu trabalhava um pouco também com atendimento. Ao mesmo tempo mexia com planilhas e tudo mais, que era mais do administrativo. E nessa época, eu tinha um salário muito baixo mesmo. Eu trabalhava, acho que 6 ou 4 horas, né, de estágio. Foi quando eu comecei a sair de engenharia da computação, porque eu não consegui manter, né, fazendo engenharia da computação. Como era integral, eu precisava de mais tempo, né, para conseguir trabalhar. No processo, eu ainda estava entrando para tecnologia de sistemas para internet. Eu não tinha estudado muito sobre. O que eu sabia era alguns vídeos que eu via sobre o Guanabara, né, o curso em vídeo. Nunca tinha pagado nenhum curso, assim, por fora, nessa época. E aí, quando eu entrei, né, para o estágio, eu fiquei acho que 1 ano nesse estágio, e eu acabei indo para uma outra empresa como CLT, então eu consegui efetivar mesmo em uma outra empresa, e nessa época eu já estava começando a estudar tecnologia, né, e o meu conhecimento era assim, eu sempre fui uma pessoa muito mais de humanas do que exata, mas eu sempre gostei muito de tecnologia, então eu não deixei isso meio que me afetar de alguma forma. Eu também nunca fui muito boa em inglês, e até hoje estou estudando inglês, inclusive. Quando eu entrei nessa empresa de CLT, né, eu consegui aprender muito mais a minha comunicação, assim, melhorou muito mesmo. Só que eu meio que estava trabalhando, não era um objetivo da minha vida trabalhar na área administrativa. Então eu meio que estava trabalhando, né, por conta de dinheiro e tudo mais, mas também eu estava aprendendo algumas coisas que se eu tivesse entrado em tecnologia direto, provavelmente eu não teria aperfeiçoado tanto, né? Então eu mexi com atendimento, já fui recepcionista, trabalhei na parte financeira, trabalhei em pós-venda, já tentei vender também por um certo tempo, não consegui muito, mas atendimento eu conseguia bem até. E eu sempre fui muito boa em mexer nos sistemas, né? Porque eu gostava da área, então eu aprendi muito mais fácil mexer com os sistemas que eu tinha que mexer. Planilhas também, muita coisa. E depois que eu saí dessa empresa, eu estava no processo de enviar currículo. Então eu tentei, mas eu tentei poucas entrevistas, né? Com a área de tecnologia, porque eu consegui poucas entrevistas na época. E eu tentei para analista, que mexia com PHP. Nessa época eu não mexia com PHP. E eu consegui, assim, um certo tempo, mexer com freelance. E nesse tempo de freelance, eu vi que eu achei muito difícil na época, e isso que eu mexia, assim, era para mim fazer uma tarefa front-end. E para mim foi muito difícil. Eu tava de alguns eventos online também. Então o meu sempre foi muito online, porque como eu trabalhava e fazia faculdade de noite, eu não tinha tempo para realmente ir nos eventos e tudo mais. Fim de semana eu dedicava só para terminar os meus trabalhos, porque tinha trabalhos para fazer, né? Tarefas que você tem que estudar e tal. E eu consegui algum tempo estudar também na biblioteca da faculdade. E durante o mês do consumidor, nos dias 12 a 22 de março, a Rocket está com até 40% de desconto e mais 5% de desconto usando o meu cupom INARADEV. E ainda tem bônus de você ter acesso a todos os cursos completos de inteligência artificial aplicada e ainda uma mentoria de carreira internacional, com foco em você conseguir vagas para o exterior. Ou seja, desconto, conteúdo, oportunidade. Agora é a sua vez. O link tá aqui na descrição. Acessando esse link, você vai entrar na minha página. Tem várias outras coisas também durante esse mês. Vou rolar também um evento. Vai ter 3 trilhas de Full Stack iniciante para você aprender a programar com inteligência artificial. Coisas relacionadas mais a Python, visão computacional. Aproveite agora esse mês, que vai ter muita coisa rolando. Então, corre no link, aproveite os descontos e faça sua inscrição também para outros eventos antes que acabe. Com isso, eu consegui, né, fazendo as entrevistas. Fiz acho que 3 entrevistas, uma eu tentei para suporte, porque eu não estava conseguindo vaga. Eu tentei também para analista, que eu descobri, né, que o pessoal estava querendo, assim, PHP e tal. Eu fiquei, meu Deus, e eu não sei PHP. E nisso eu comecei a dar PHP, e o meu freelance que eu estava mexendo também, aí eu vi que, tipo, PHP, então eu fiquei muito com esse negócio de PHP na época, e eu comecei a estudar PHP. E JavaScript também. E JavaScript é uma coisa que eu tinha muita dificuldade. E PHP não tanto, mas JavaScript para mim era, assim, era muito difícil. Então, eu comecei a estudar mais o PHP e nisso eu fiz uma entrevista, né? E aí, que é a empresa que eu trabalho hoje, então eu fiz um teste de PHP, inclusive, que era orientação a objeto, né? E eu tive, acho que 2 dias, eu pedi 2 dias, porque no caso era 1 dia. Mas como eu não tinha tempo, porque eu tava fazendo faculdade, eu pedi 2 dias e eu consegui. E aí eu entreguei, né, o teste. E acho que foi 2 questões que eu não consegui muito bem, tipo, eu não consegui concluir 100%, mas todo o resto eu consegui. E aí depois eu fiz a entrevista, né, eu fui no local também, e aí eu consegui entrar para essa vaga. E aí só que eu entrei, quando eu entrei eu tava no 4º semestre dessa minha faculdade, né, tava pensando em TCC já e tudo mais, porque no 4º semestre você já começa a ver sobre a documentação, né, tudo o que você tem que fazer do TCC. E aí, nessa época, o meu conhecimento era muito pouco mesmo, tipo um estagiário. Só que eu entrei como desenvolvedor
júnior, né? Então eu entrei como desenvolvedor júnior, e aí tinha umas coisas que, tipo, eu fiquei, meu Deus, eu fiquei com muito medo, assim, tinha muita coisa que eu não sabia. E tinha gente que já trabalhava na área e tal, então, tipo, pra eles era, tipo, muito fácil, entendeu? E aí pra mim, não. E eu dependia muito das pessoas, né, os que já trabalhavam lá, dependia muito pra mim aprender as coisas. E com o tempo eu fui tentando tirar isso, né, porque eu precisava evoluir realmente, não precisar das pessoas 100% pra me ajudar a fazer tudo. Então, aí eu fui estudando, pegando coisas que eu precisava pro meu trabalho atual, né? Tecnologias que eu precisava realmente aprender, consegui fazer tarefas sozinha. E eu acabei estudando muita coisa. Na faculdade, a gente aprende algoritmos, que é uma coisa muito importante, banco de dados, que você, né, for desenvolvedor, você tem que saber, desenvolvedor web, full stack, não só front. Você aprende também sobre telas, UX, UI, você aprende engenharia de software, que você precisa, né, para ter o conhecimento, a estabilidade, pensar em vários outros critérios, requisitos também, funcionais, não funcionais. Meu TCC, ele foi relacionado a um aplicativo, eu fiz um aplicativo para a área de fisioterapia, então eu fiz esse TCC sozinha mesmo, e eu acabei apresentando, aprendendo tudo, né, acho que foi em torno de uns 6 ou 8 meses no máximo, que eu tinha, porque era pouco tempo, né, e aí eu consegui fazer, o aplicativo na época era de Flutter. Hoje em dia eu acho que o Flutter não é tão interessante, mas na época eu fui fazendo, né? Então, assim, como eu não conhecia JavaScript tanto, React e tudo mais, pra mim não era tão complicado aprender o Dart. Então, tem muitas coisas que eu fui não pensando muito sobre se eu iria conseguir ou não. Eu fui meio que fazendo as coisas, deixando acontecer, e aí eu consegui, né? Então, acho que eu tô mais ou menos uns quase 3 anos na área, trabalhando mesmo, né? Então tem muita coisa assim que... O que é legal é que você vai fazendo no automático. Então tem muita coisa que você não pensa muito, porque você meio que já sabe, ou tem algum erro, você consegue identificar. Mas sim, constantemente tem desafios para você aprender, com certeza. Tem muita coisa que quebra a cabeça, muita coisa complexa, e por mais que você vai subindo, né, de conhecimento, de hierarquia e tudo mais, sempre vai ficando um peso maior. Então coisas que você sabia antes, coisas assim que eram mais tranquilas para você, que não sabia, depois vai ficando um pouco mais exigente de você saber. Então você vai aprendendo e você tem que manter tudo aquilo que você aprendeu. Assim, é mais essa parte assim de você realmente focar não só em linguagem. É um conselho que eu dou muito, porque a linguagem, ela... Se você aprender só uma linguagem, você vai aprender a regra dela, a sintaxe e tudo mais. Claro que tem linguagens que se você aprender, fica mais fácil para você aprender a outra. Só que você entender a lógica de programação, como que funciona na maioria das linguagens, você consegue trabalhar de uma linguagem para outra facilmente. Por exemplo, eu não sou uma pessoa que sabia muito Python. Eu comprei um livro de Python e tudo mais na época, só que eu não trabalhava com Python. E aí precisou um momento que eu precisei mexer com Python. Tipo, eu mexo com PHP. No meu trabalho teve um momento que eu precisei mexer com Python para mexer com BI, né? Então, no caso, BI usa mais Python. E eu fui mexer com um projeto em BI, então eu precisava saber. E foi, assim, não foi tão difícil para mim, porque eu já tinha conhecimento da lógica. Então, se você focar mais na lógica, é muito mais fácil de você transitar de uma linguagem para outra. Mais do que você só decorar uma linguagem. Porque você decorando uma linguagem, você não necessariamente sabe o que aquela função que tem da linguagem pronta, no caso, o que ela faz por dentro. Então, você tem que saber realmente as coisas mais simples. Você tem que aprender em etapas, né? E é uma coisa muito importante. Hoje em dia, eu tô aprendendo mais sobre inteligência artificial. Fiz um curso, né? Sobre machine learning, Python também, né? Algumas outras coisas assim, fui tentando fazer uma inteligência artificial, não concluí, mas tô mexendo nisso, e nisso eu tô mexendo uma inteligência artificial do zero. Então, tipo, eu tenho uma que eu, usando inteligência artificial, né, que você só usa mesmo, e tem que você tentar criar. Então, tem várias coisas assim que pode estar aprendendo, né, então eu tenho muito conteúdo sobre inteligência artificial, que eu vou estar trazendo pra vocês também, né, tentando trazer com mais qualidade ainda possível, mas atualmente eu mexo mais assim, né, como engenheira de software, então... eu não mexo necessariamente com inteligência artificial, mas eu mexo um pouco, algumas coisas, né, que eu consigo juntar com isso, e automações também, que é uma coisa muito interessante que eu quero trazer para vocês, principalmente do N8N, né, que eu acho muito legal. Conta aqui nos comentários, você tá migrando de alguma área para ir para tecnologia? Se você conhece alguém que trabalha em outra área e quer entrar para a área de tecnologia, compartilha esse vídeo também. E é isso, até mais!